nós falamos sobre essa falta de jogos e enquanto não tem jogos, a gente vai acompanhando o noticiário. E hoje tivemos o noticiário do Corinthians, que foi julgado lá do caso homofóbico, dos cantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. Isso. Mês passado, na Neoquímica Arena. Nós, inclusive, entrevistamos aqui, algumas semanas atrás, o procurador lá do Tribunal de Justiça Desportiva, né, João? Que ele estava explicando que o Corinthians já tinha sido indiciado e ia ser julgado. E o julgamento aconteceu hoje. E ele explicou na oportunidade que o Corinthians corria o risco de perder os pontos da partida, porque o Corinthians é reincidente nisso. Ano passado, no mesmo jogo contra o São Paulo, aconteceu a mesma coisa. Sim. E o departamento jurídico do Corinthians foi eficiente na oportunidade, conseguiu... Curiosamente, também empate por 1-1. Empate por 1-1, Também. Isso. Também, o Vitor Pereira era o técnico do Corinthians. Isso. E aí o Corinthians, naquela oportunidade, converteu a pena, que era uma pena de perda de mando de campo, em multa. Em multa. E aí o procurador até falou pra gente nessa entrevista recente, dizendo, olha, o Corinthians corre o risco de perder 3 pontos, que é o que está no regulamento. E hoje o Corinthians foi julgado, condenado a um jogo com portões fechados. Contra o Bragantino. Provavelmente contra o Bragantino, que é o primeiro jogo do Corinthians na Neoquímica Corinthians Arena. joga contra o Santos na Vila, Atlético Paranaense em Curitiba e depois o Bragantino. E aí eu ouço agora o Ramiro dizendo que o departamento jurídico do Corinthians está estudando a possibilidade de entrar com um recurso para tentar reverter a pena. Gente, o Corinthians tem que levantar as mãos pro céu de ter pego um jogo. Não, mas vai entrar com recurso. Já é informação, vai entrar com recurso. Pô, fica quietinho, Corinthians. Fica quietinho, cumpre essa pena aí, porque se bobear, o Corinthians pega 3 jogos, perde 3 pontos. Vai mexer ainda, corre o risco de perder 3 pontos. Fica quietinho aí, Corinthians. Cumpre a pena, pede desculpas. O fantástico Obrigado. mundo de Ricardo Capelotto. Ô, João, o departamento jurídico faz isso só pra jogar pra torcida, só protocolar. Não tem o que fazer. Vai querer pagar a cesta básica? Vai, lógico que vai. Vai querer pagar a Mas cesta você tem básica? dúvida? Não Você tem vai. dúvida que... Não vai pagar a cesta Eu aposto básica. com você o meu salário, que não vai mexer muito no seu orçamento, que o Corinthians não vai cumprir esse jogo de punição Não e vai vai pagar a cumprir, cesta vai básica. pagar a cesta Eu básica. pago o meu salário pra você. Tá Cai, bom. pingou dia 5, Grava toma, aí, é teu. grava aí, Bruno é Mignon. teu. Agora, Mas seria aí você me dá o trágico- seu também se eu tiver certo. Seria aí eu trágico pro aposento. Corinthians. Seria ridículo. Seria trágico também pro Tribunal Corinthians. de Justiça Desportiva. Da mesma maneira, perder os pontos, logicamente que é muito pior. Mas é trágico pro Corinthians ficar sem a torcida, porque com a torcida já tá sendo difícil. Bem lembrado. Sem a torcida, ainda mais essa sequência aí que o Capê lembrou. Tem Santos, Atlético Paranaense, E o quer dizer, a Bragantino que não é bobo. oportunidade de voltar a jogar em casa. Olha, a sequência é duríssima. O Corinthians está passando por um momento assim muito turbulento, muito difícil. E se não, sabe, contra o Santos é um jogo que tudo pode acontecer, porque os dois estão muito ruins. Contra o Atlético Paranaense lá, o Furacão é favorito. Olha lá, hein? Né? Teoricamente é favorito. Agora, contra o Bragantino, o Corinthians deveria ser o favorito. Deveria. Sem a torcida, já perde muito, porque a torcida está fazendo muita diferença na Neoquímica Arena. E sem a torcida, com certeza, o Corinthians vai perder muito da Na força. verdade, o Corinthians não está preocupado com a torcida. O Corinthians está preocupado com a o renda. dinheiro que vai deixar de Claro. arrecadar. Ah, sem dúvida. Lógico. Isso Não é a também. torcida. Mas se você pensar no aspecto técnico, né, em campo, o que a torcida motiva, enfim. Claro. Né, porque a torcida do Corinthians, ela tem uma coisa de diferente em relação a outras torcidas. Eu não vou generalizar, mas em boa parte das torcidas. Porque a torcida do Corinthians, mesmo em má fase, ela fica incentivando os 90 minutos. No caso, não são mais 90 minutos, né? São 98 minutos. Com os acréscimos, mas os 98 minutos. Depois acontece o que aconteceu essa semana. Vai protestar no CT, vai conversar com os líderes, né? Conversa entre aspas, Isso né? é uma piada. Essa conversa ali liberada Isso é uma piada. pela diretoria. Uma piada, né? Uma coisa que não deveria acontecer. Mas, nos 90 minutos, há um apoio irrestrito ao time. Isso verdade. daí é fato. É verdade. Né? Só E vai isso quando não vai termina ter. o jogo. Só Durante vai os quando 90 termina o minutos, jogo, não. exatamente. Ponto, beleza. Muito difícil a torcida do Corinthians abandonar o barco antes da hora. O meu ponto aqui, o Capriotti, é o seguinte. Eu queria muito que o STJD... O que eu enxergo do Ministério Público, do STJD? Eles são todos os pavões. Eles são os pavões da bola. Eles gostam de aparecer.
Eles são que nem golfinho também. Pega, sobe, faz uma gracinha, depois se esconde de novo. Porque eles só servem pra isso. Eles não estão preocupados com o desenvolvimento do futebol brasileiro ou com as leis do futebol brasileiro. Eles estão preocupados de aparecerem vez ou outra aí. Não, nunca estiveram. Porque o Corinthians dá repercussão. E eu não tô aqui defendendo o Corinthians. Eu acho que a torcida do Corinthians fez foi ridículo. Gente, entendam uma coisa. Você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes agora, ou tá com a gente no YouTube, vai falar assim, Capela, você é muito Nutella. Para com isso. O futebol sempre teve isso. Pessoal, o futebol nós sempre tivemos isso. O Bambi contra o Gambá, sempre foi. Lembra daquela trocação, Vampeta e Souza? Antes disso já tinha provocação. Pessoal, coloquem na cabeça, não cabe mais porque o mundo mudou. Se o mundo mudou, nós temos como dever, não digo nem obrigação, ninguém é obrigado a nada, mas nós temos como dever cível, dever ético, dever moral, tentar acompanhar essa evolução. Alguns termos que nós estávamos acostumados a usar lá atrás, nós não devemos encaixar hoje em dia porque não cabe mais no vocabulário. Então, peraí, por que eu tô pegando o aspecto da sociedade para poder citar essa situação do Corinthians? Quando a torcida do Corinthians grita BIXA em respeito ao ouvinte aqui, que sabe o que eu tô querendo dizer, isso é algo que não cabe mais. Antes cabia porque não tinha também toda essa questão do ativismo, das redes sociais, de uma questão até de certa forma coletiva das pessoas abraçarem essas causas que são importantes. São importantes, não é mimimi. Não é mimimi. Quem acha que é mimimi é quem não tem embasamento pra sentar e debater e conversar em alto nível. Não é. Então, já que a torcida do Corinthians, eu tô generalizando, mas uma boa parte gritou isso, os cantos homofóbicos contra o São Paulo, o Bruno Arleu de Araújo, ele paralisou o jogo por uns 3, 4 minutos. Sim. E ele colocou na súmula. Isso vai contra o que tá imposto aí no futebol. Então que o Corinthians seja punido por um jogo é uma vergonha, mas talvez seja uma punição que sirva de exemplo para outras torcidas não repetirem. Eu só queria, para finalizar, ver o mesmo interesse do STJD em punir o Corinthians a punir as outras equipes. Por que não fazem? Porque o Corinthians dá ibope. Sim, a torcida do Corinthians também tem que... eu não vou generalizar porque eu acho que alguns só xingaram. Não foi toda a torcida, uma boa parte. Mas o Corinthians prega no campo político... Qual o movimento mais importante da história do Corinthians no campo político? Democracia. Que é chamado. Democracia. Então você já está indo contra a democracia. Porque a democracia é justamente a diversidade. São todas as pessoas, todas as raças, todas as crenças. Isso que está embutido na democracia. Então o Corinthians tem que estabelecer isso daí como uma ordem no Corinthians, como uma regra no Corinthians. Aqui é o clube mais democrático. Aqui é o clube que aceita todo mundo. Aqui é o clube que não tem distinção de cor, não tem diferença social. Mas é uma utopia, isso pro Corinthians é uma vergonha. Mas isso é uma utopia. Mas isso não tem é uma utopia. Então, isso pra tem que instituição partir... que você tá falando, isso eu concordo, mas né? Gente, a gente tá falando de torcedor, entre aspas, um bando de criminoso, bandido que muitas vezes vai na porta do CT pra estourar rojão na cabeça dos caras. Não estou generalizando, uma parte. Hoje, quem é o presidente do Corinthians? Duílio Monteiro Alves, que é filho do Adilson Monteiro Alves, que estava na democracia corintiana. Neto do Orlando. Quando o Cantilho foi contratado pro Corinthians, foi oferecida qual camisa pro Cantilho? 24, que ele jogava antes. Foi oferecida número 8. E o senhor Duílio falou, 24 nós não usamos aqui. Quer dizer, isso daí já foi um preconceito. Não. Entendi. Foi oferecida 8 porque a 24 não usava. Porque a 24 não usava. Mas o Cantilho queria usar 24 porque ele jogava lá. Depois o Duílio se desculpou, viu que tinha falado uma bobagem. Falou por causa do movimento de rede social. E aí voltou atrás e falou, olha, desculpa, o Cantilho vai usar a camisa 24 e fim de papo. Sim. Foi isso que aconteceu. Então é muito contraditório. É muito. Muito. Mas eles vão conforme a música. Eles dançam conforme a música, nadam conforme a maré. Você entendeu? Você sabe que hoje, a gente está falando disso aqui, hoje foi promulgada, foi sancionada pelo presidente Lula a nova Lei Geral do Esporte, que, na verdade, aperfeiçoa a Lei Pelé, todas as leis que regem o esporte no país. Elas foram condensadas na nova Lei Geral do Esporte. Tem como juntou todas, né? Então são muitos artigos. Mas um dos artigos fala a respeito disso, de cometer crimes nas arenas esportivas. Crimes de xenofobia, homofobia, racismo. Os clubes vão ser punidos. Agora não precisa mais estar no regulamento da competição. Não precisa mais estar.
já está agora em âmbito nacional, na Lei Geral do Esporte, punindo clubes e torcidas. As torcidas... A Conmebol também tem que agir da mesma forma, né, imagina. gente? A Conmebol também deveria agir da mesma mas forma. aí a gente tá falando de uma legislação... Não, porque o que aconteceu com torcedores do Fluminense naquele jogo contra o River Plate Vergonha. é uma vergonha. Não, do Cerro Porteño e Palmeiras também. Cerro Porteño e Jogadores Palmeiras reserva também. do Palmeiras. Exatamente. Então, Atlético Paranaense se libertar, aconteceu também. Deveria ser o mesmo critério em todas as competições. O Conmebol tá nem aí. E aí, ela é conivente. infelizmente, Ela é né? Na verdade, conivente deveria com isso. partir da FIFA, né, Miki? Sim, teria que fazer sim. isso era a FIFA. A mãe de todas. A mãe de todas. E só vir descendo, né? Até chegar nas federações estaduais, não é? Isso deveria ser... A FIFA deveria fazer isso. Sim. Mas a FIFA não tá nem aí pra isso. A FIFA acha que Não dá os dinheiro, jogadores Capriotti. Não dá entrando em dinheiro. campo lá com uma faixa não ao racismo, já tá tudo certo. Que é uma vergonha. Então a gente vai ter ferramentas... Essa Lei Geral do Esporte, eu não sou jurista, mas hoje eu li alguns juristas, incluindo o Andrei Kampf, que é nosso companheiro e é advogado também, Grande Andrei. que é uma grande autoridade nesse assunto. Chargista. Também, não é? Um cara espetacular. É verdade. O Andrei hoje detalhou a Lei Geral do Esporte. E ela tem pontos muito importantes. Criminaliza agora pra valer os dirigentes que permitirem corrupção nos clubes. Agora vai ser pra valer. Agora a gente precisa ver se vamos ter boa vontade para colocar isso em prática. Fazer sair do papel para colocar isso em prática, em ação. Porque a lei existe agora. E a lei é boa. É uma lei que está sendo considerada pelos juristas uma lei boa, eficiente, bem redigida, moderna. Então vamos ver se a gente sai da teoria e começa a colocar em prática isso aqui no Brasil, que é o que falta pra gente. É o que falta. Vocês reclamavam que a lei não sei o quê, que era antiquado, que a lei Pelé estava ultrapassada. Melhoraram. Agora vamos exigir que isso seja colocado em prática e tomara que seja mesmo para a gente recuperar. A gente vive falando aqui que os clubes são mal administrados, que tem desvio, e agora vai ter uma maneira de punir. De que maneira? E que os dirigentes... De que maneira? Vamos lá. Bom, agora aqui eu preciso pegar aqui exatamente... Eu não acredito nisso, Você falou a Lei Nada Pelé, contra né? os juristas, Deixa eu pelo amor de pegar Deus, aqui, são fundamentais. Eu não acredito deveria ser nisso. proibido colocar o nome Lei Pelé. Ó, porque o a Pelé lei só merece tipifica- coisas boas. Ó, eu vou pegar não merece aqui- críticas, né? Eu vou pegar no texto aqui do Andrei Kampf, que é uma reprodução da lei, não é? Ele diz, a lei tipifica o crime de corrupção privada no esporte, ou seja, roubou de entidade esportiva, agora é crime. E como prova? Isso é revolucionário. Aqueles gestores que permitem corrupção no ambiente privado, desvios, agora estarão cometendo crime. Além disso, a lei amplia responsabilidades para o gestor. Isso quer dizer que investir em conformidade, em compliance, não é só uma forma de assumir compromisso moral de fazer o certo, é também obrigação legal. Então agora Como os prova? clubes... Ué, Como prova? Você Não prova. Você tem prova... A não ser que seja escancarado como foi no Cruzeiro. Isso. Entendeu? Mas aí já os já caras é um tão- começo. Ah, já não, mas cabe aí agora, não, por exemplo, já é um utopia, começo. não vai acontecer nunca. Os clubes têm maneiras de aferir isso através dos seus conselhos deliberativos. São os conselhos que São fiscalizam coniventes. Mas São não, coniventes, no os Santos, conselhos são no con- Santos nós tivemos investigação, no São Paulo Ô, nós tivemos Capriotti, no investigação. Santos os mortos votam nas Cruzeiro. eleições. Gente, eu estou falando sério. Ô, João. Tem um cara que morreu já há 4 anos e aparece lá na cédula que fulano que morreu há 4 anos votou na eleição. A gente vai pensar que agora os isso é um conselhos vão levar... Isso é um problema para os conselhos resolverem. Não vão resolver, porque Não é, depois mas, contra ô, João, eles. mas eles perdem a lei boquinha existe. deles. Eles que perdem que boquinha? Monte de boquinha. Ser conselheiro, né? Um monte de conselheiro tem boquinha assim em clubes do Brasil. Um monte. Ai, Capelani, você prova o que você fala? Em alguns momentos eu consigo provar aqui. Como já falamos de vários clubes desse programa aqui há mais de 2 anos. Então, assim, parabéns aos juristas, parabéns ao Lula, à nova lei, às leis do esporte, que não haja mais preconceito, apesar de ser uma utopia, porque é um país racista, o Brasil, como muitos aí espalhados pelo planeta, mas eu, nesse país, não consigo levar absolutamente nada que essas entidades pensam a sério, porque nunca acontece. Eu falei aqui, Michelete, eu fui trucidado pelos ouvintes, quando estourou o negócio de casa de aposta envolvendo jogador que se fraudou, etc e tal, eu falei que não ia dar em nada. Não vai dar em nada isso aqui, vai virar pizza. E olha só o Bauer, mano. Olha Bauer só o já vai outro. jogar no exterior. Pô, aí é uma vai jogar na delicinha. Turquia. Quer dizer, você faz o que você faz, e aí você, como prêmio, ao invés de estar preso... Não, e dois ao invés- pesos, aí você vai... e dois pesos e delicinha, duas né? medidas. Gostosinho, Dois pesos né? e 2 medidas, né? Quer dizer, o jogador do Vila Nova
punição Mas eterna. É fácil. E aí um jogador de um time grande pega 12 jogos de Sabe o que é o suspensão. problema? Sabe por que eu sou vergonha. revoltado? Sabe por que eu sou revoltado aqui? É porque esse país, esse sistema falido, miserável, desgraçado que a gente passa, ele incentiva você a ser vagabundo. O sistema incentiva você a ser picareta, a ser sacana, a ter o jeitinho brasileiro todos os dias. E a gente não consegue evoluir. Então, quando o Capriotti lê uma matéria dessa, muito bem desenvolvida pelo Andrei, explicando, bonitinho, detalhando, por ser um cidadão que paga os meus tributos, que entro pelo cano, que faço as coisas bonitinhas, eu fico revoltado porque você sabe que é mais uma medida que não vai ser colocada na risca. Mas ô, é João, importante divulgar então, aqui mas- e esperar que os caras Mas possam então, fazer alguma mas coisa. assim, é aquilo que eu sempre digo pra você. Se a gente ficar só nessa defensiva e achar que tá tudo errado e tá errado, Mas você tá tem mesmo. razão. E a gente não cobrar, a gente não exigir, fazer Não, o não, nosso você papel tem toda a aqui razão. de cidadão e de profissional, de jornalista, a Estamos gente vai cobrando. continuar a vida inteira no país desse jeito. Porque E o governo uma também não tomar uma hora as vai- medidas uma hora vai ter necessárias que pra isso. Eu Começar a acho mudar. que- Uma hora vai começar a mudar. E a gente precisa fazer o nosso papel aqui de cobrar, de exigir, de orientar, de explicar. De explicar para o nosso ouvinte Eu discordo. como é a lei, como funciona, e para que eles também possam cobrar. Para que o torcedor que não é que não é conselheiro, possa cobrar do conselheiro, possa cobrar do presidente do clube dele. Fala, olha, aqui tem lei aqui para você. Então, esse é o nosso papel. Se a gente ficar só, não vai dar certo. Mas não já vai. nasceu errado. É a mudança A do gente vai mundo ficar- que você citou, a gente vai Capé. ficar É a mudança sempre- do mundo que você citou cachorro quando a gente correndo tá atrás falando. do Você é olha, jornalista. hoje em Vamos, Miguel, dia, há quanto tempo você é jornalista? eu sou jornalista desde 1996. Você é um cidadão, você é um cara decente, bom caráter. O Capriotti, não preciso nem falar há quanto tempo. Você é um jurássico do jornalismo, Capriotti. Há quanto tempo? 35 anos. 35 anos, vocês estão com esse mesmo discurso que eu aplaudo todos os dias e a gente precisa de voz necessária, como vocês têm essa voz necessária todos os dias, só que as coisas não caminham. Então eu já falei aqui, Capriotti tem que sair do jornalismo. Eu quero que o Capriotti saia. Sai da rádio, sai da Band, sai! E vai trabalhar na política. Porque não vai ser corrompido, porque não é vagabundo, não é mau caráter. não, nenhuma chance. Tá, não tô nem aí. Eu vou fazer e você vai acatar. Tem que sair e vai fazer isso aqui, entendeu? Porque assim as coisas podem mudar. Quando você tem gente decente nesse tipo de órgão, aí sim a mudança pode acontecer. Enquanto você tem gente viciada e interessada no próprio benefício, as coisas não vão pra frente. É por isso a minha revolta. Você gostou do meu elogio pra você? Muito obrigado. Então sai da Band, vai. Eu volto no Capri. Eu volto no Capri. Eu volto no Eu Capri. volto, Já sabe tá, quem? já. No Vocês- Cláudio Zaidan, aniversário do Manuel.